Henker que vive duas vezes. Capítulo 392. Gigantomáquia. 17. Por que você fica assim até o fim? Perséfone murmurou baixinho enquanto olhava para Hades. Ele estava ajoelhado e apoiado em uma espada, parecendo estar simplesmente respirando depois de uma batalha intensa. Apesar de sua aura fria e invernal, por um momento, diferentes emoções passaram por seu rosto. Ela sempre se ressentiu do marido. Ele havia roubado sua juventude, mas houve momentos em que ela quase retribuiu seus sentimentos. Ele sempre a amou sinceramente. Embora ele nunca tivesse conseguido se expressar adequadamente por causa de sua personalidade indiferente, era impossível para ela não saber quanto esforço ele fazia para apaziguá-la. Por isso, ela refletiu muito antes de decidir fazer um contrato com a Mãe Terra. Embora no início ela tivesse ficado ressentida com o marido, depois de algum tempo, ela começou a se livrar de seus ressentimentos. Ela hesitou porque sabia que fazer um contrato com a Mãe Terra significaria colocar em perigo o Olimpo, onde sua mãe estava. Quando Hades descobriu seu segredo, Perséfone ainda não era uma apóstola da Mãe Terra. Se Hades tivesse falado com ela em vez de fugir, talvez as coisas tivessem sido diferentes hoje. Idiota horrível. Mas essas possibilidades não tinham sentido agora. Por sua causa, me tornei um vilão, alguém que traiu o marido e a família, enquanto você continuará sendo uma pessoa incrível. Ela havia tomado sua decisão e não podia voltar atrás agora. Nesse caso, me tornarei um vilão ainda maior. Perséfone acariciou o rosto de Hades com a mão. Ainda havia calor em seu rosto com a barba por fazer. Antes que pudesse desaparecer, o corpo de Hades se desintegrou. Uau! A expressão de Perséfone endureceu. Não está aqui. Ela abriu a palma da mão. Estava cheio de poeira que escorregou entre seus dedos. A coisa importante que ela deveria estar segurando não estava lá. A coisa que apenas o rei do submundo possuía. A habilidade divina da morte. Depois que o Rei Negro desapareceu, muitas sociedades piedosas ficaram com um pedaço disso. No Olimpo, Hades foi o destinatário, e ele desceu ao submundo com ele. Mas onde foi? Por que ela não conseguia ver? Era impossível perdê-lo. E ela olhou em volta para o caso de ter perdido. Mas mesmo quando a poeira de Hades desapareceu, ela não conseguiu encontrá-lo. Um pensamento ocorreu a Perséfone. É possível? Hades já tinha dado para outra pessoa? Ela pensou em Ion-Wu, mas não conseguia pensar em quando eles poderiam ter feito a troca. O trono não era algo que pudesse ser entregue tão facilmente. Além disso, como o destinatário era um mero mortal, o sistema e a Alforone teriam se recusado a permitir que isso acontecesse. Hades fez seus preparativos esperando isso, quando as perguntas que enchiam sua cabeça não mudavam o fato de que o poder do trono havia sido tirado debaixo de seu nariz. O poder do trono era uma parte necessária para tornar o Tártaro completamente seu, porque possuía o direito de propriedade. Perséfone levantou-se lentamente. Você complicou as coisas até o fim. Eu te odeio. Com essas palavras, ela liberou o que restava de seu nível que ela estava suprimindo. Uau! Seu corpo desapareceu com o vento e uma sombra rastejou pelo chão do território sagrado. Foi nessa época que a escuridão começou a inundar o solo como água, subindo até os joelhos daqueles que permaneciam no campo de batalha antes de liberar uma névoa negra no ar. A névoa subia em riachos, retorcendo-se como prétzeus até formar milhares de tentáculos enormes que se erguiam para o céu como se uma gaiola tivesse sido colocada sobre o território sagrado. O que é aquilo? Atena, que estava lutando contra Crios, teve uma sensação repentina e ameaçadora e ergueu os olhos. Hermes, Ares, Poseidon e os outros que lidavam com Taifon também se viraram para ver o que estava acontecendo. Isso é sem chance. Inacreditável. Os tentáculos começaram a se combinar em uma forma negra com uma aura estranha que exalava um poder que não deveria estar se manifestando. Era a aura do inimigo comum de todos os deuses e demônios, a Mãe Terra. Ela estava tentando descer. O que você está fazendo? Taifon maior que. Poseidon olhou feio para Taifon, mas Taifon apenas riu loucamente. Hahaha, parece que nossa rainha decidiu ir até o fim. Ela tentou ficar longe da briga, mas acho que as coisas não correram como ela esperava. Assim que sua risada terminou, a forma negra explodiu e a escuridão se espalhou pelo céu. Bum, lentamente tomou forma, crescendo até um tamanho enorme que fazia os titãs parecerem minúsculos. Embora apenas seu torso pudesse ser visto, sua sombra era gigantesca o suficiente para pairar sobre todo o Tártaro. Logo, o rosto de Perséfone emergiu da entidade gigantesca. Ela olhou para o chão, suas asas rasgadas de escuridão se espalhando atrás dela enquanto ela manifestava diretamente a Mãe Terra. Ela rugiu e as tempestades se agitaram, varrendo tanto os seres divinos quanto os seres superiores enquanto eles lutavam. As colunas dos templos foram arrancadas pelas raízes e o solo virou, formando grandes montanhas. Perséfone era tão grande que ela não conseguia falar ou usar o open speaking. Contudo, sua poderosa vontade poderia ser interpretada por todos os presentes. Encontre-o. Pegue-o. Ela revirou os olhos enquanto projetava sua vontade no Tártaro mais uma vez. O verdadeiro nome oculto de Vigrid? Durendal, é divulgado. Folclore. Assassinato de gigante. Uau, uau, as chamas arderam. Você conseguiu matar Títios. A morte de outro deus foi adicionada às suas conquistas. Você conseguiu.
Você conseguiu roubar um pedaço de santidade de Titius. A santidade é adicionada às seções incompletas do trono. Você ganhou uma pista adicional sobre transcendência. Mesmo tendo conseguido evitar Crios e Typhon, os problemas de Dis Plutão não terminaram. Titãs e gigantes intensificaram sua perseguição, correndo para aproveitar esta oportunidade para eliminar completamente Dis Plutão e eliminar quaisquer problemas futuros pela raiz. Yon-Woo teve que destruí-los enquanto Shannon, An-Yeong, Rebecca e Bulls impediam de se mover. Ele abriu suas asas de fogo, voando entre os inimigos. Ele perdeu a conta do número de monstros e deuses que derrubou. Como ele estava lutando contra muitos ao mesmo tempo, a pedra filosofal começou a superaquecer. Embora ele tivesse o poder mágico roxo da Pedra da Alma e seu corpo divino demoníaco dracônico que havia sido despertado para o quarto passo, eles não foram suficientes para remover sua exaustão mental. Se houvesse uma fresta de esperança, era que ele poderia roubar um pouco da santidade dos deuses quando os matasse. Anteriormente, ele não sabia o que fazer com a santidade e apenas adivinhou, mas depois de receber o poder do trono de Hades, ele finalmente entendeu o que fazer. Santidade era o poder que permitia possuir um nível divino. Nem sempre foi bom ter um nível divino enorme. Embora isso lhe desse vantagem nas batalhas, você também corria o risco de cair tanto quanto subia. Pois manter um alto nível divino colocava muito estresse na alma. Também criou muitas vulnerabilidades. Porém, se você possuísse muita santidade, as coisas seriam diferentes. A santidade era o poder que lhe permitia manter um nível e torná-lo estável. No entanto, não foi fácil obter santidade. Você tinha que ganhar muitos seguidores ou adquirir conhecimento para substituí-lo pela transcendência. No entanto, ao contrário dos deuses com incontáveis seguidores, havia restrições sobre como Yon-Woo poderia obter santidade por ser um mortal. Ele não poderia usar o poder do trono por causa de sua falta de nível divino. Mas se pudesse roubar a santidade daqueles que matou, ele poderia compensar isso e construir uma base enquanto despertava constantemente o poder do trono. Estrondo. Colidir. Com a santidade adquirida, o poder selado, Eyes Within Darkness, foi liberado com sucesso. O poder, Eyes Within Darkness, está sendo usado para reconhecer a natureza do submundo. Até certo ponto, ele poderia usar o poder do trono ao despertar os poderes. Ele havia vinculado o poder dos deuses e demônios às asas por causa da dificuldade de controlá-los. Mas não precisava fazer isso com o poder do trono, uma vez que provinha de um domínio que ele já possuía. Bum! Quantas vezes ele balançou o Hui Bang e o Vigrid. Ha! 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 Yon-Woo e Dis Pluto estavam quase em seu destino, o Myeongbujon. Yon-Woo pôde ver a grande montanha, o cadáver de Cronos, que dividia a terra. O relógio de bolso no bolso da camisa tremia à medida que ele se aproximava do cadáver, reagindo da mesma maneira que o elenco do Rei Negro. Como Cronos tinha o poder do Rei Negro, provavelmente foi uma resposta automática. No entanto, Yon-Woo não teve tempo para pensar sobre isso. Eles estão vindo de novo. Um novo grupo apareceu em sua perseguição. Droga, estou lutando o quanto quiser hoje. O que aqueles bastardos do Olimpo estão fazendo? Por que eles não cuidaram disso? Shannon resmungou com uma expressão exausta. Foi divertido crescer, mas o equilíbrio também foi importante. Lutar continuamente assim o estava cansado. Humano, eu vou te matar dessa vez. Ele de novo? Ele não fica cansado? O rosto de Iapetus apareceu. Yon-Woo pensou que encontraria seu fim depois de liberar toda a sua divindade, mas lá estava ele correndo em direção a eles em sua forma gigante, parecendo ter se recuperado. Claro, ele estava mais fraco comparado a antes, mas ainda estava léguas à frente dos seres divinos de nível inferior. Ele exalava uma intenção assassina, claramente querendo retribuir a humilhação que sofreu. Vossa Majestade, Dis Pluto olhou para Yon-Woo preocupado. Vá em frente primeiro, já que não estamos tão longe. Sem esperar pela resposta, Yon-Woo abriu as asas e disparou em direção a Iapetus. Ele estava colocando muito estresse em seu corpo, mas desenrolou as asas da morte e da luta ao mesmo tempo, os incontáveis poderes apoiando o poder do trono. Yon-Woo colidiu diretamente com Iapetus, jogando-o para trás. Iapetus grunhiu, arregalando os olhos. Ele não esperava perder apenas com base na força. Como o mortal se tornou tão forte em apenas alguns meses? Yon-Woo correu em sua direção novamente. Ele já havia usado Sky Wings várias vezes e não lhe restava muito tempo. Ele precisava terminar as coisas antes de atingir o limite. Bum! Ele brandiu o Hui Bang com Vigrid, abrindo o peito de Iapetus. A fumaça negra jorrou como sangue, os restos de Cronos. O desespero do Rei Negro sugou a fumaça negra. Os olhos de Iapetus ficaram vermelhos quando a mesma coisa de antes aconteceu novamente. Ele não podia permitir que seu poder fosse roubado daquele jeito mais uma vez. Mas Yon-Woo era um oponente difícil. A cada confronto, ele sofria mais lesões. Enquanto lutavam, Yon-Woo começou a atingir seus limites físicos. Ele continuou sofrendo ferimentos internos e Iapetus quebrou vários membros. Yon-Woo teve que regenerá-los repetidas vezes. Estrondo. Os dois foram empurrados para trás por uma grande colisão. Quando Yon-Woo bateu as asas para encerrar a luta, algo inesperado ocorreu. Um tsunami negro apareceu e começou a se aproximar. Minha rainha, o que é? Iapetus foi engolido pelo tsunami negro antes mesmo que pudesse terminar de falar, e o tsunami tentou engolir Yon-Woo em seguida.
Perséfone, Mãe Terra, ou Duna de Vieira. Ele não sabia ao certo quem era, mas era certo que o tsunami negro que parecia alcatrão pegajoso não era algo que ele pudesse combater. Yeong, Jeong-woo gritou, vendo o perigo. Yeong-woo cerrou os dentes e bateu as asas para recuar rapidamente, sem se esquecer de coletar todas as almas e monstros que estavam por aí. Se fossem comidos pela escuridão, seria difícil encontrá-los novamente. Não posso deixar isso chegar a Diz Plutão. Yeong-woo examinou Myeong-bujong. Diz Plutão estava se aproximando da coluna de luz. Kan e os outros os estavam ajudando a chegar aos andares superiores, como Yeong-woo havia ordenado. Ele teve que ganhar mais tempo. Quando ele estava prestes a virar, o tsunami negro mudou abruptamente de curso e moveu-se em direção à coluna de luz como se soubesse o que Yeong-woo estava pensando. Merda. Yeong-woo voltou e disparou seus poderes um após o outro para atrasar o tsunami. Mas ele mal afetou o tsunami e não conseguiu nem retardá-lo. Demi. O trono. Os pensamentos do tsunami irritaram Yeong-woo. Ele podia sentir a voz da Mãe Terra misturada com a voz de Perséfone ou de Vieira Dun. Parecia que estava obcecado por ele. Logo, Yeong-woo alcançou a coluna de luz. Porém, menos da metade dos membros do Diz Plutão haviam ascendido. A situação era realmente perigosa. Yeong-woo parou de recuar e agarrou Rui Beng. Mesmo correndo o risco de ser engolido pelo tsunami, ele precisava pará-lo. Diferença de horário. Yeong-woo começou a procurar soluções. O tsunami da Mãe Terra e Perséfone estava bem a seus pés, e as asas da morte e da luta não foram suficientes para bloqueá-lo. Ele precisava de ajuda. Mas Atena, Hermes e os outros também estavam amarrados. Naquele momento, Yeong-woo leu os muitos olhares que olhavam para ele. O rei dos 7 infernos vigia seu trono. Ksitigarbha observa seu trono. Os deuses e demônios da morte observaram Yeong-woo sem muitas reações depois que ele recebeu o trono de Hades. Ele finalmente entendeu o porquê. Eles estavam tentando ajudá-lo. Eles não o viam como alguém a ser testado, mas o reconheciam como o sucessor de Hades, alguém que era igual. Mesmo que isso ainda não fosse realidade, seria um dia no futuro. Quando percebeu isso, Yeong-woo se viu segurando um novo as. O tempo normal voltou e, pouco antes do tsunami negro da Mãe Terra alcançá-lo, Yeong-woo lambeu os lábios. Vir. Assim que ele falou, uma luz vermelha preta explodiu e se expandiu de seu corpo. Clarão, ela queimou mais intensamente do que a asa da morte jamais teve. Naquele momento, todos os 666 deuses e demônios da morte se manifestaram no corpo de Yeong-woo.